Olá pessoal, tudo bem? Então me pegou um pouco de surpresa essa abertura hoje, terça-feira, 17 de março, do Tesouro, porque a oscilação está acontecendo, a volatilidade está acontecendo, mas é para baixo na curva, né? Então o Tesouro também dá uma esperada. E essa baixa eu vejo assim mais como uma correção da recente alta da taxa, ah, porque o mercado ele faz um movimento de queda, subindo um pouquinho e faz um movimento de alta também descendo um pouquinho, né? Então eu vejo como isso, né? Olha aqui o gráfico de um mês, fica assim, ó, ele vai caindo, mas fazendo topos e vales mais baixos, né? Então pode ser uma recuperação? Pode ser uma recuperação, mas é estranho, né? É estranho porque logo após, no dia seguinte, a declaração do presidente norte-americano de que os Estados Unidos poderá entrar em recessão, que ele vê como o pior da pandemia acontecendo até agosto. Isso que é uma opinião bem estruturada, eu diria assim, porque ele está ali vendo que na entrada do verão americano a situação, com um mês de verão, a situação, o pior já passou. Então, um raciocínio muito coerente, bem dentro do que nós falamos aqui, né? Ah, e aí vamos ver como é que vai ser o nosso inverno no hemisfério sul, né? Então, o que aconteceu com as taxas, gente? As taxas sensivelmente mais baixas. Isso aqui é o fechamento de ontem. Vejam que o título com a taxa maior, o prazo mais longo, IPCA com juros 55, 4,34, deu uma subidinha e os curtos prazos baixaram. Então, ou seja, no curto prazo a situação, a taxa diminui e no longo prazo a taxa aumenta. Então, é um dos momentos em que está dando uma simetria na curva, certo? Então está aumentando, está afastando a parte longa da curva. Veja aqui, ó, IPCA 35, 45 a 4,05, agora 4,10. Então assim, ó, qual é a leitura? A leitura é que é um alívio de tensão no curto prazo, mas os problemas ficam para ser resolvidos no longo prazo. Essa é a leitura, tá? Vamos ver nos prefixados. Curto prazo, ó, 5,9, caiu para 5,7. Prazo 7,49 caiu também para 7,39. 8,15, 8,12. Já os prefixados caíram todos bem. Então assim, a continuar um movimento de correção para baixo da taxa, pode ser que os IPCAs longos voltem a cair, mas eles ainda estão guardando um pouquinho de tensão. Então, nessa tabela aqui, certo? Se a gente fizer a leitura de que a janela de entrada com taxas boas está fechando, o que eu acho que não, viu? Uh, a aposta para quem está comprando IPCA longo seria continuar no IPCA longo, certo? Porque os IPCAs longos, ó, vamos ver aqui, ó, o IPCA com juros para 2030 também aumentou a taxa, para 2040 aumentou a taxa, e para 2055 foi o primeiro que a gente viu, aumentou a taxa. Vamos ver o IPCA 26, que é o mais curto, saiu de 3,49 para 3,44, ou seja, ele se valorizou, a taxa caiu, enquanto que os longos, as taxas aumentaram, os PUs, preços unitários, ficaram mais baratos, tá? E os prefixados todos ficaram mais caros, as taxas caíram um pouquinho, apesar de ter título bem longo. Poxa vida, 2031 é longo, né? Já o IPCA para 2030 diminuiu a taxa, aumentou a taxa, perdão, diminuiu o preço. Então, quer dizer, um movimento paradoxal para prazo parecido. Então, são essas assimetrias de mercado para prestar atenção, né? Então, assim, se o prefixado já caiu a taxa, ó, 8,15 para 8,12, prefixado, tá? Mesmo prazo, 2031, 2030. Um é agosto de 2030, outro é janeiro de 31. Então olha aqui, ó, 8,15 para 8,12. Caiu a taxa, aumentou o preço. Tá? Então ele já não está tão interessante quanto antes. Claro que a diferença é mínima. Mas olha o que aconteceu com o IPCA 2030. 3,66 para 3,77.
Então, pulou daqui para cá. Então, ficou mais interessante de aportar no IPCA 30 do que no 31, pelo movimento das taxas que foi paradoxal. Ou seja, o preço unitário ficou mais caro no prefixado e mais barato no IPCA, certo? Leitura interessante aí, certo? Interessante esse movimento. Já no pré-26 é a mesma. Não, mas aí os dois melhoraram, né? Os dois tiveram uma redução de taxa e um aumento do preço. Eles ficaram um pouquinho mais caros, né? Então, gente, mesmo com o Trump falando em recessão, falando que a crise vai até agosto lá para eles, acredito que no Brasil a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento no inverno. Será que essa crise aí, será que esse vírus acaba até meados do outono? Não, não sei, difícil, né? É difícil dizer, porque aí começa a haver a, a restrição da circulação de ar, o confinamento, aquela coisa toda, e as coisas começam a piorar, começam a esfriar. Vamos ver como é que vai ser primeiro no sul do Brasil, onde esfria primeiro, da onde eu falo. Então tem coisas aí para a gente acompanhar, certo? Mas assim, acho que a liquidação continua, né? Acho que não é o fim do jogo, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, certo? Eu acho que quem tem caixa tem que aproveitar, mas tem que aproveitar com moderação, né? Porque isso aqui pode mudar a qualquer momento. O dólar passou de R$ 5 e o petróleo baixou de 30. Realmente são movimentos muito extremos, tá? E no mercado de renda variável a liquidação está correndo solta, né? Está correndo solta. Só que a gente não sabe o fundo do poço, né? A gente não sabe quais serão as mínimas na renda variável. Aí tanto ações quanto FIIs, né? Então, gente, queria comentar essa abertura aí do mercado, tá? Abriu hoje de manhã, 9h46, DI futuro caindo. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve aí ao longo dessa semana. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.